dia e bom dia. Talvez você esteja assistindo no YouTube, então bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite, boa madrugada, por que não, não é mesmo? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Prazer, eu sou o Vitor Ortiz e hoje estamos iniciando mais um Leitura Bíblica Comentada. É isso mesmo, este programa matinal que te coloca em contato com as Escrituras pela manhã. Entendemos que o contato com as Escrituras pela manhã torna o nosso dia melhor, o nosso dia mais saudável, o nosso dia mais gostoso de ser vivido. Então, seja muito bem-vindo, bom dia, que o seu dia seja excelente. Eu tô chutando tudo aqui, que a sua semana seja excelente. Estamos iniciando mais uma semana, estamos gravando, né, claro, como de costume, iniciando mais uma semana, hoje segunda-feira, o dia da gravação. Lembrando, eu transmito essa live pelo TikTok ao vivo e também faço a gravação dessa live para postar no YouTube. Então, você que está passando aí, considere se inscrever no meu canal no YouTube, @OrtizOficial, é isso mesmo, @OrtizOficial. E lá você encontrará outras lives, outros vídeos com conteúdos muito legais, sempre sobre a Bíblia e somente a Escritura, a Palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar então mais um Leitura Bíblica Matinal, certo? Bom, como eu já disse, antes de começarmos, né, a falar sobre as Escrituras, é muito bom que nós clamemos ao Senhor pela sua misericórdia e o seu auxílio em nos capacitar para compreendermos aquilo que está escrito. Então, por que não chamar o autor para nos auxiliar a interpretar a sua palavra? Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais este momento, Senhor, por mais este dia maravilhoso que o Senhor nos deu, Pai. Que essa seja uma excelente semana, que esse seja um excelente dia, Pai. Nos coloca agora, Senhor, o entendimento para compreendermos mais da Tua palavra. Estamos lendo, Senhor, um livro que é complicado, que é complexo, que é cheio de símbolos, cheio de interpretações, Pai. Nos dê, Senhor, capacidade para interpretarmos da forma correta. É isso que eu te peço, Pai, e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos no livro de Daniel e essa é a terceira parte do capítulo 7 de Daniel. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que essas divisões elas nos auxiliam a compreender melhor sobre o livro, porque são muitas informações, são muitos os símbolos e nós preferimos fazer essas pequenas partes para que não fique tudo em uma live só, para que não fique todo o conteúdo em uma live, essa live fique demorada, chata, cheia. Então, nós dividimos isso em algumas partes. Essa é a terceira parte, então temos a primeira e a segunda parte já gravadas. É interessante que você passe por lá para dar uma olhada. Tudo está em playlists, bonitinho, tudo certinho, separadinho. Considere então ir até lá para observar a primeira e a segunda parte de Daniel, capítulo 7. Meus irmãos, Daniel, capítulo 7, na verdade, a partir do capítulo 7 até o final, até o capítulo 12, nós vimos que Daniel está dividido em duas partes, então até o capítulo 6 é uma história, uma narrativa, vai contar sobre a fornalha, sobre a cova dos leões, que são histórias que todo mundo já conhece, que são histórias que todo mundo tem intimidade, e a partir do capítulo 7, são sonhos e visões. Vimos que essa é uma escolha do autor, talvez para que não confundamos, o seu leitor não confunda o que é sonho e o que é realidade, tá certo? Bom, dito tudo isso, estamos acompanhando o sonho de Daniel, o sonho que Daniel teve, é o primeiro sonho de Daniel,
E na primeira parte nós fizemos a descrição do sonho, nós acompanhamos a descrição do sonho, né? O vento que agita o mar, as feras estranhas, 4 feras estranhas, o leão, o urso, o leopardo, uma fera que ele nem soube identificar. E agora também tronos e domínios, o ancião e etc. Vimos a descrição desse sonho. Caso você tenha interesse, novamente, lá no meu canal do YouTube, @ortizoficial, isso tudo está gravado. Na segunda parte, nós falamos sobre as 3 primeiras feras. E agora nós continuaremos falando sobre a 4ª fera, no sonho de Daniel. Certo? Essa foi a divisão que nós fizemos e estamos seguindo desta forma. Então, sem mais delongas, essa introdução ficou bem longa, mas sem mais enrolação, eu peço que você abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Nós leremos hoje do versículo 19 até o versículo 25. Mais uma parte, encerraremos então na quarta-feira o livro de Daniel, tá certo? Então, abra sua Bíblia a partir do versículo 19 do capítulo 7 de Daniel até o versículo 25. Vamos à leitura, então. Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante. Com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. E também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que era maior do que os demais, e tinha olhos e boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava esse chifre, guerreava contra os santos e os derrotava. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo, e chegou a hora que deles tomarem posse do reino. E ele me deu a seguinte explicação. O 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra, será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Até aqui. Bom, então essa parte vai do versículo 19 até o versículo 25. Meus irmãos, eu gosto de lembrar que Daniel é um livro bastante complexo, cheio de simbolismos, e que as profecias de Daniel, elas têm relação com o que já aconteceu para nós e com o que vai acontecer. Muitos intérpretes entendem que trata-se de uma dupla profecia, ou seja, coisas que para nós já aconteceu e coisas que ainda estão por vir. É o que o cristão conhece como o já e ainda não, o agora ou o ainda não, certo? Que são conceitos bíblicos que encontram-se na Bíblia. Por exemplo, o reino de Jesus já está estabelecido, mas ainda não plenamente. O diabo, Satanás, o mal já foi vencido, mas ainda não plenamente. Tá certo? E aí por diante. Então, temos esse conceito bíblico do já e o ainda não. Entendemos que Daniel, por vezes, vai falar sobre esse conceito do já e ainda não. Então, temos aqui coisas que já aconteceram e ainda não, certo? É um conceito um tanto quanto simples de se compreender. Mas vamos à interpretação de mais essa fera, ok? Nós vamos fixar, nós vamos nos atentar, focar, nos prender no significado
desse trecho aqui do 19 até o 25 e tratar especificamente da fera. Versículo 19. Então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros e mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Esse é o versículo 19. Veja que Daniel ele repete o que ele escreveu nos versos anteriores. Então temos aqui uma repetição. Ele vai questionar ao ancião, enquanto ele está perguntando ali para o anjo, né? Nós entendemos que ele está falando com o anjo. Enquanto ele está falando com o anjo, ele está repetindo o que ele já descreveu nos versos anteriores. Então ele está explicando para o leitor sobre o que ele está aterrorizado, sobre o que ele está questionando a este anjo. Por isso, a repetição e também para ficar gravado na mente do seu leitor o tamanho, a grandeza desse sonho. Veja, meus irmãos, que interessante que Daniel ele quer saber sim a verdade sobre todos os animais, o simbolismo atrás, né, de todos eles. Ele não está aqui negligenciando os outros animais, mas ele está especialmente curioso, ou ele está especialmente focado neste quarto animal, porque é diferente de todas as outras coisas. Veja que esse animal ele não tem nada que se parece. Daniel não coloca aqui nada parecido a esse animal. Anteriormente ele falou sobre um urso, sobre um leão, sobre um leopardo, mas este quarto animal não tem nada que se equipare. É um animal diferente, é uma coisa nova. Daniel não conhece nada que se assemelhe a este animal. Então, ele vai descrever este animal novamente para mostrar o quão perigoso é, e percebemos que Daniel está especialmente focado em entender sobre este animal, porque foi o animal que mais lhe chamou a atenção. E esse animal, ele é diferente, ele é muito diferente. Veja que Daniel, aqui é uma lição para nós, né? Nós tentamos extrair algumas lições nos livros que nós lemos, nos versículos que nós lemos, nos capítulos que nós lemos, e veja que interessante aqui, né? Uma lição para nós. Daniel, ele recebeu a mensagem de Deus, mas Daniel, ele quis entender sobre o que isso significava. Daniel quis entender o significado dessa mensagem. Ele insiste em questionar. Nós vimos na parte anterior que ele busca a interpretação e o anjo ele é bem sucinto, né? Ele fala de forma bem resumida o que é, mas Daniel ele continua questionando. Então Daniel ele busca entender a mensagem. Daniel ele procura compreender o que está sendo dito, o que foi entregue para ele. Ele insiste em perguntar. Ele não se contenta em transmitir uma mensagem apenas por transmitir. Ele queria saber sobre o que ele escrevia. E você, meus irmãos, entende o evangelho que você transmite para as outras pessoas, ou você apenas transmite uma mensagem que você ouviu? É muito importante nós termos a compreensão daquilo que nós dizemos viver. Ora, se eu transmito o evangelho, se eu digo que eu vivo o evangelho, eu preciso ter uma compreensão plena daquilo que eu transmito. Eu só posso transmitir aquilo que eu entendo. Veja que Daniel está buscando compreensão sobre o que ele está transmitindo. E, infelizmente, alguns cristãos, eles até transmitem quando transmitem a mensagem do evangelho, mas eles não sabem o que isso de fato significa. Eles transmitem uma mensagem que eles ouviram, né? Alguns desses cristãos, obviamente, eu sou cristão e não estou aqui dizendo que são todos, não estou generalizando, mas alguns cristãos, infelizmente, não compreendem o evangelho que eles se propõem a propagar, mas mesmo assim eles continuam falando sem viver ou entender aquilo que eles estão falando. E é muito importante que você entenda a mensagem que você propaga.
Meus irmãos, não podemos nos contentar apenas em saber sobre, nós temos que ter intimidade com a mensagem. Daniel, ele está aqui buscando uma interpretação. Daniel está buscando ter intimidade com a mensagem que ele recebeu. Então, nós precisamos buscar todo esse, toda essa verdade, todo esse tudo o que significa de fato o Evangelho. Não adianta apenas falarmos sobre algo que nós não temos uma compreensão. E isso nós podemos aprender com Daniel. Então, do versículo 19 até o versículo 22, ele volta a repetir aqui o que ele sonhou, ele volta a perguntar sobre o que ele estava sonhando, porque ele quer ter uma compreensão do que ele está escrevendo. Daniel, ele vai escrever sobre o seu sonho, mas ele gostaria de entender sobre o que ele estava falando. Precisamos ter essa vontade de Daniel, precisamos ter essa sede de conhecimento que Daniel tinha. Daniel, ele recebe a mensagem e ele não vai apenas transmitir essa mensagem, ele quer ter a ciência sobre esta mensagem. Infelizmente, alguns aí que se dizem profeta estão transmitindo mensagens sem ao menos questionar a fonte da mensagem, sem ao menos entender sobre o que a mensagem está falando e às vezes, infelizmente, transmitindo loucuras, transmitindo besteiras, transmitindo coisas das quais eles não conseguem compreender. Precisamos ter a compreensão da mensagem que estamos transmitindo, tá certo? Essa aqui é a primeira lição que nós temos do 19 até o 22. Entenda sobre a mensagem que você está transmitindo. Daniel, ele não poupou esforços, ele não poupou perguntas sobre aquilo que ele sonhou, porque justamente ele gostaria de entender o que essa mensagem significava, tá certo? Precisamos ter esse nível de vontade, esse nível de interesse para com a mensagem do Senhor. Ok? Falei bastante sobre estes versículos. Hoje talvez seja uma live um pouco mais curta, não sei como isso aqui vai se dar, tá? Mas eu acho que foi interessante essa divisão porque nós precisamos entender melhor sobre o que estamos falando. Então, Daniel, ele busca compreensão. Meus irmãos, este capítulo, este livro de Daniel, ele é muito complicado, ele é muito complexo, cheio de símbolos, e nós precisamos entender, nós precisamos compreender o que esse livro diz. Nós não podemos fugir do livro de Daniel porque ele é difícil. Nós precisamos buscar, nós precisamos orar ao Senhor pedindo a compreensão do que ele nos transmitiu. Não dá simplesmente para ignorarmos textos difíceis como se eles não estivessem ali. Se esse texto está lá, se esse livro está lá, é porque faz parte da revelação do Senhor e nós precisamos nos empenhar em compreendê-lo, tá certo? Seguimos aqui então para o versículo 23. Então, do 19 até o 22, novamente Daniel vai questionar sobre o sonho dele e vai repetir tudo o que ele já tinha dito nos versos anteriores. E aí no 23 diz assim: ele me deu a seguinte explicação, o anjo. Então Daniel questionou mais uma vez sobre o significado da fera, da quarta fera, porque ele estava curioso, porque ele queria entender a mensagem que ele recebeu, e ele vai agora o anjo vai agora explicar a Daniel o que significa. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Ok? Então, versículo 23 é esse. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que despedaçará a terra, que aparecerá na terra, será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira e despedaçando-a e pisoteando.
Note novamente que o intérprete escolhido por Daniel não traz muitos detalhes. Daniel foi perguntar, ele não traz muitos detalhes. Ele fala, olha, será um quarto reino. A quarta fera, né, assim como os outros animais, será um reino. Esse é um quarto reino. E só que tem um detalhe, esse reino ele será diferente de todos os outros reinos. Por isso que é uma fera que você não consegue identificar. Então, parece que esse anjo ele não gosta de falar muito, porque ele não traz detalhes, ele não fala nomes, ele não fala se é a Roma, ele não fala o que é, quem são. O intérprete ele revela a Daniel que o quarto animal representa um reino que será diferente de todos os outros reinos, diferente do que era conhecido, um reino implacável e violento, ou seja, algo que Daniel ainda não tinha presenciado. Veja, novamente eu repito, que Daniel nem consegue identificar com que essa fera se parece. É um animal como os outros animais, ele não deixa de ser um animal, mas é completamente diferente dos outros animais. Porque ele não se parece com nada daquilo. É um reino, como os outros reinos, mas é completamente diferente dos outros reinos, porque existem características que o tornam tão, tão diferente mesmo, né? Tão singular. E os estudiosos, assim como nos casos anteriores, né, dos animais anteriores que nós vimos na parte 2, eles vão trazer interpretações. E eu vou trazer a vocês a interpretação que parece fazer mais sentido. É a interpretação que eu compreendo que é a melhor delas, tá certo? Então, precisamos entender isso, ok? Agora estamos fazendo inferências ao texto. Agora nós estamos explicando com a teologia sobre o que pode significar este quarto animal, porque o intérprete de Daniel ele não traz exatamente quem é, por que é, como vai acontecer. Não. O intérprete de Daniel fala, olha, a quarta fera é um quarto reino. Só isso que ele fala, ele se limita a isso. Ele não vai além disso. Então nós, teólogos estudiosos, nós começamos a fazer inferências ao texto e começamos a trazer interpretações. Então a partir de agora são interpretações, são inferências que nós fazemos ao texto. Isso pode estar certo ou isso pode estar errado. A inerrância é da Bíblia, não das interpretações. A inerrância está na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que esse intérprete falou que é um quarto reino, mas não falou qual é o reino, como é o reino, né, etc. Ele deu apenas a descrição aqui. Feita esse parênteses aqui, a quarta fera, que é o animal completamente diferente, corresponde às pernas e pés de ferro e de barro do sonho da estátua de Nabucodonosor. Nabucodonosor sonhou com a estátua lá no capítulo 2. Encontra-se também no meu canal no YouTube, @Oficial. Tudo explicadinho, tudo bonitinho. Também é uma interpretação dizer que as pernas, os pés de ferro com barro é Roma, mas, como eu disse, a interpretação que eu compreendo sendo a melhor, tá certo? E aqui, essa quarta fera, ela tem relação com os pés e a perna de ferro e barro do sonho da estátua de Nabucodonosor. Bom, e quem era lá? Quem eu disse que era lá? Era Roma. Se tem relação, se a Bíblia ela não se contraria e tem relação um sonho com o outro, esta quarta fera então seria Roma. Roma então é o reino simbolizado aqui. Para outros estudiosos, esse reino ele ainda não veio, ele ainda vai acontecer, é um reino completamente distinto, porque é o reino do futuro, né? E para outros ainda, isso pode ser a Grécia e etc, etc. Inclusive, segundo o estudo que eu fiz, a Grécia era o padrão, né? Era a maioria. A maioria tinha a Grécia como sendo a quarta fera até o surgimento de Roma. Quando Roma surge, então Roma toma o lugar da Grécia na interpretação e nós compreendemos ou passamos a compreender que é
Roma que se trata aqui. E veja que interessante, né? Então vamos continuar com a interpretação, com o entendimento de que é Roma aqui, esse animal estranho, com dentes de ferro e garras de bronze, trata-se de Roma, ok? Essa é a interpretação que nós vamos seguir. Como eu disse, meu irmão, aqui são inferências. A interpretação, ela pode estar errada. Obrigado aí pelo presente, minha irmã. A interpretação ela pode estar errada, ela pode estar equivocada, tá ok? O que é inerrante é a palavra de Deus. Estamos agora fazendo inferências a partir de estudiosos que eu confio, livros que eu confio, pesquisas que foram bem feitas, né? Eu passei bastante tempo fazendo essas pesquisas, então eu trago a vocês um estudo que é confiável, vamos dizer assim. Então vamos tratar como Roma. Essa fera é Roma. Olha que interessante. Essa fera, ela tem dentes que não são orgânicos, são dentes de ferro. E ela possui garras que também não são garras orgânicas, não é uma garra natural deste animal, é uma garra de bronze. Ou seja, isso vai mostrar, e também, né, além dela ter o dente de ferro e a garra de bronze, ela pisoteia e parece que ela tem prazer em pisotear a terra, né, o despedaçar a terra, pisotear a terra. Essa é a descrição dessa fera. O dente de ferro e a garra de bronze nos mostra que essa fera ela foi montada para a destruição. Essa fera ela foi equipada para a destruição. Essa fera ela foi forjada para destruir. É isso que representa quando o autor de Daniel vai dizer que ela tem dentes de ferro e garras de bronze. Ou seja, isso não é orgânico, isso não nasce com o animal, isso foi posto. Essa fera ela foi organizada, ela foi montada, ela foi equipada com esses itens para destruição, ou seja, é um reino que ele é feito para destruição, ele é moldado para destruição, ele é forjado para destruir, certo? E aí essa fera, além de ser forjada com dentes de ferro e garras de bronze, tem um detalhe, essa fera ela possui 10 chifres. E esses 10 chifres, conforme nós veremos no versículo 24, o próprio intérprete ele vai dizer que esses chifres são 10 reis que sairão desse reino. Ou seja, os chifres dessa fera representam reis poderosos que vão sair deste reino. Entenda, o chifre na Bíblia ele tem a ver com poder, ele tem a ver com força, ele tem a ver com esse animal violento, essa força, esse poder, certo? É isso que representa o chifre, ou seja, esses reis eles serão poderosos, 10 reis poderosos que contém em Roma, né, nessa fera. E nós falaremos daqui a pouco, no versículo 24, sobre o chifre, né, diferente, o chifre com bocas, que na verdade é o maior, o chifre com boca, o chifre com olho, um chifre bem esquisito, um chifre com olho humano e com boca humana. Nós vamos falar aqui no versículo 24. Veja que interessante. Vamos lá para o versículo 24. No versículo 24, ele vai falar assim, olha, os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino, como eu disse. Então, né, essa fera, Roma, ela tem 10 chifres, 10 reis, 10 reinos ligados a essa fera, ok? Não necessariamente chifres e reinos de Roma, mas ligados a Roma de alguma forma. Alguns vão dizer que são reis de dentro de Roma, outros vão dizer que são reis, né, ao redor de Roma, que estão ligados a Roma de alguma forma. Bom, no 24, então, continuamos a interpretação e veremos quem é esse chifre diferente. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. É um pequeno chifre, é um chifre diferente. É um chifre que tem olhos humanos e boca humana. Vamos ver a descrição desse chifre aqui em cima. Vamos lá, versículo
versículo 8. Aqui, versículo 8. Olha como é esse chifre diferente. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi um outro chifre, pequeno. É pequeno, tá? Eu estou falando grande, mas é pequeno. É diferente, ele é pequeno, é menor. Pequeno, que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Essa é a descrição do pequeno chifre. E veja que interessante. O que significa esse pequeno chifre, pelo amor de Deus? Lembra? O chifre representa o rei. Então, 10 chifres, 10 reis, 10 reinos. Você pode entender que 10 reis e reinos ligados a Roma ou 10 reis e reinos de Roma, ok? Mas aqui nós vamos trabalhar os 10 reinos e reis ligados a Roma ou em Roma. Então nós vamos trabalhar aí com essa dualidade, certo? Porque isso também não vai fazer grandes diferenças, certo? Já que Roma dominou sobre tudo ali, naquela região ali. Ok? Era um império vasto, era um império grande, gigantesco, né? Foi o maior. Corrijam aí os históricos aí, as pessoas que amam história. Bom, quem é esse chifre aqui que ele nasce, arranca 3, fala com arrogância? Quem é esse chifre? Olha, meus irmãos, estudiosos, novamente, vão dizer o seguinte. Aqui interpretação, tá? Novamente, inferência. Nós continuamos inferindo ao texto. Como eu disse lá no começo do capítulo, é possível compreender, e algumas interpretações vão dizer que é uma dupla profecia, ou seja, algo que já aconteceu e algo que vai se repetir, vai acontecer de novo, certo? Existem bons estudiosos que entendem dessa forma. Para o algo que já aconteceu, nós temos um personagem muito interessante. Quem é este personagem? Este personagem é Antíoco Epifânio. Esse personagem é o personagem que os intérpretes vão dizer que é representado por este chifre diferente, ou seja, este personagem existiu. Existe alguém que pode ser a resposta para este pequeno chifre, para esse chifre diferenciado. Por que que Etíoco Epifânio ele pode se encaixar com essa descrição? Ora, vamos a alguns detalhes sobre Etíoco Epifânio. Etíoco Epifânio ele pertencia à família dos Seleucidas, certo? Só que Etíoco Epifânio ele não tinha direito de acessar ao trono, ele não tinha direito de tomar posse do trono. Então, é um chifre menor. Ele não tem o direito para ser rei, ok? Esse cidadão não tem o direito de ser rei, de ser imperador, de ser governante. Ele não tem esse direito. Então, um chifre menor. Só que esse camarada, ele vai tomar o poder afastando o seu irmão, Filopater, o nome desse irmão. Ele vai afastar seu sobrinho Demétrio, e que era o próximo na linha do trono, e ele vai se livrar do seu rival Elodoro. Ou seja, 3 pessoas, 3 possíveis reis que são eliminados para que ele tomasse posse do trono. Ele elimina 3 cidadãos, 3 pessoas, 3 chifres, ele arranca 3 chifres para que ele tome o lugar, para que ele acesse ao trono. Olha que interessante. Então esse personagem, ele tira da frente 3 pessoas para que ele alcançasse o poder. Esse Etíoco Epifânio, ele levantou-se contra o povo de Deus, né? E aí, quando ele arranca esses chifres, ele mostra a sua ambição. Os olhos mostram a astúcia e a inteligência desse camarada, e a boca que fala com arrogância indica a blasfêmia. Esse cidadão, ele se levanta fortemente contra o povo de Deus, ok? É um cidadão muito voraz, muito violento. E nós vamos acompanhar isso
no versículo 25. Olha o que o versículo 25 vai nos falar. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará. Presta atenção nisso que é muito importante, meus irmãos. Dizem que teologia esfria o crente. Olha, quando nós passamos a ter essas informações e verificamos que a Bíblia é tão perfeita, que as profecias se cumprem, que as coisas elas acontecem conforme está escrito, desculpa, mas na verdade a teologia ela esquenta o crente. E olha, a teologia ela apaga todo o fogo estranho, ou seja, aquele desentendimento, aquelas pessoas que agem pela emoção, essa sim, o emocionalismo, esse sim é apagado, esse sim é retirado da vida de quem estuda, de quem olha para as escrituras. O fogo estranho é realmente apagado, mas o fogo santo, ele se acende na vida do cristão. Aquela chama da fé, ela fica mais intensa porque nós verificamos o quão perfeita é a palavra de Deus, certo? Então, esqueça essa história de teologia esfria o crente. Na verdade, a teologia ela apaga o fogo estranho. E aí, para algumas pessoas que querem apenas agir pelo emocionalismo, que querem pular, que querem rodar, que quer fazer bagunça dentro da igreja, aí, né, para essas pessoas, sim, a teologia pode esfriar o crente, mas a teologia ela vai tirar o fogo estranho e colocar no lugar o entendimento do culto racional ao nosso Senhor. Eu disse muita coisa que nem era para ter dito, mas vamos lá, seguimos aí. Versículo 25, novamente, preste muita atenção, porque esse versículo ele é muito precioso, ok? Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Meus irmãos, prestem atenção. Agora nós vamos ler um livro diferente. Somos cristãos, somos evangélicos e nós recorreremos a um livro um tanto quanto diferente. Eu espero que os irmãos sejam maduros o suficiente para entender o que nós leremos e o que nós faremos, tá certo? Nós leremos agora, eu estou aqui com a minha Bíblia especial, e nós leremos agora o livro de 1 Macabeus. Você talvez não tenha aí na sua Bíblia. Por que não? Porque este livro ele é considerado um livro apócrifo. E eu apoio que seja um livro apócrifo mesmo, tá? Eu não estou dizendo aqui que é um livro que deveria estar no cânon evangélico. Eu entendo que é um livro apócrifo, ok? E eu concordo que seja um livro apócrifo. Mas, apesar de ser um livro apócrifo, ele é um livro que pode conter história, tá certo? É um livro que contém história e nós podemos recorrer a este livro de modo histórico. Nós não podemos entendê-lo como inspirado, ou seja, pode haver erros, pode haver coisas que não são bíblicas, pode haver coisas esquisitas aqui que não devem ser levadas a sério. Mas é um livro histórico como qualquer outro livro histórico. Quando você está na escola, você lê vários livros históricos e isso não tem problema algum. Então nós tratamos primeiro livro dos Macabeus como um livro histórico, que contém história, que é muito importante, será muito importante para o que nós veremos agora. Eu espero que você seja maduro o suficiente para entender que isso aqui trata a história e nós falaremos sobre Antíoco Epifânio, tá certo? Aquilo que é história não tem problema nós vermos. Lembrando que é um livro que não é considerado inspirado, ou seja, pode haver erros, pode haver várias coisas aqui que não fazem parte do que é doutrinário, do que é bíblico, tá certo? Espero que você tenha compreendido da forma adequada sobre isso. É um livro apócrifo, tá certo? Tem alguns erros nesse livro. Ele vai falar sobre alguns rituais estranhos, esquisitos, né? Sobre uma forma esquisita de expulsar demônios e tal. Então, não é um livro inspirado, mas nós estamos recorrendo a este livro por conta da história. Espero que
todos aqui sejam maduros o suficiente para entender isso, certo? Então nós vamos recorrer, talvez você não tenha aí na sua Bíblia, né? Você vai ter que confiar um pouco em mim agora. Se você tiver uma Bíblia católica, você encontra esse livro. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, a partir do versículo 29 até o 32. Vamos ler. Estamos falando de Antíoco Epifânio, tá? E aqui ele vai descrever o que Antíoco Epifânio fez quando chegou a Jerusalém. Veja só. 2 anos mais tarde, o rei enviou às cidades de Judá uma comissão Vamos voltar. 2 anos mais tarde, o rei enviou à cidade de Judá um comissário encarregado de receber impostos, o qual chegou a Jerusalém com um exército numeroso. Astuciosamente, dirigiu as palavras pacíficas. Dirigiu palavras pacíficas e granjeou a confiança. Ou seja, ele chegou de boa, né? Ele chegou tranquilo, chegou em paz. Chegou lá legalzão, né? Um cara legalzão. Começou tudo muito bem. Mas, repentinamente, atirou-se sobre a cidade e infligiu-lhe profundo golpe, matando muita gente de Israel. Saqueou a cidade, ateou-lhe fogo, destruiu-lhe as casas e as muralhas que a circuncidavam. Desculpa, que a circundavam, tá? Circuncidavam não dá, né? Não dá pra circuncidar uma cidade. O Vitor também, pelo amor de Deus, às vezes é meio maluco, né, gente? Não tem nem desculpa aqui pra dar, a letra tá pequena. Não, a letra é boa. Eu que dei uma vacilada aqui. Pelo amor de Deus, circundavam, né? Levaram cativas as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado. Fortificaram depois a cidade de Davi com extensas e sólidas muralhas encimada de poderosas torres, tornando a sua cidadela. Então, esse camarada ele chega de boa, né? Chega tranquilão, mas depois ele começa a, né, fazer um caos ali na cidade, uma transformação, matou muitas pessoas e etc. Aí nós vamos do capítulo 1, nós saímos do versículo 33 e vamos até o 41. Aí do 41 até o 50. Prestem atenção aqui, meus irmãos, se a minha leitura não ajudar muito, presta atenção aí que vai dar tudo certo, ok? Então, 41 até o 50 diz assim, olha que interessante. Lembre-se o que Daniel estava falando. Você lembra o que Daniel estava falando? Ele vai chegar, ele vai tentar mudar os tempos, as leis, isso é muito importante. Ele vai perseguir o povo, e aí ele vai se levantar, etc. Então essa é a descrição de Daniel. E o que ele fez a partir do versículo 41? Publicou o rei um edito em todo o seu reino, ordenando que todos formassem um só povo. Cada um devia renunciar a seus costumes particulares. Todas as nações se conformaram ao edito real. Ou seja, olha, a partir de agora todos são uma só nação, tá? Esquece seus costumes, esquece o que vocês acreditam e todos vocês serão uma nação só e vão me obedecer. Esse é o edito. Muitas nações aceitaram, muitas pessoas aceitaram. Não tinha como não aceitar, não é mesmo? Se não aceitar, né? Se não aceitar, então não tem como correr daqui, né? Então, alguns aceitaram. Segue. Todas as nações confirmaram. Muitos israelitas acolheram de bom grado o seu culto, sacrificaram aos ídolos e profanaram o sábado. Ou seja, alguns israelitas cederam, né? Alguns israelitas não foram fortes o suficiente, certo? Então, alguns israelitas cederam e profanaram o sábado e o culto, certo? Por intermédio de mensageiros, enviou o rei editos a Jerusalém e às cidades de Judá, prescrevendo-lhes que adotassem costumes estranhos ao seu país. Começou aqui. O que Daniel falou parece que começou aqui. Então ele ordenou que todos fossem uma nação
Aí uma galera aceitou, um pessoal de Israel também aceitou, tal, mas ele não se contentou. Ele envia para Jerusalém outro edito, né, pedindo para que esse povo adotasse costumes estranhos. Quais são os costumes estranhos que ele pediu? Vamos ver no 45. Deviam suprimir holocausto, chega de holocausto, sacrifícios e libações no templo. Chega de libações, chega de holocausto, chega de sacrifício, isso não vai mais existir. Profanar os sábados e as festas. Olha, sábados e festas esquece. Não precisa disso aí. Isso para o povo judeu, tá, gente? Pelo amor de Deus. Estamos falando aqui do povo judeu. Isso para o povo judeu é santo, certo? Deus deu a lei para o povo judeu e eles deviam seguir a lei, certa, dada por Deus. Então, Epifânio está mandando o edito para eles que isso não é para ser feito. Cadê? Profanar o santuário e tudo que é santo. Construir altares, recintos sagrados e templos de ídolos, sacrificar porcos e outros animais impuros, deixar incircuncisos seus filhos, contaminar-se com toda espécie de impurezas e profanações, de modo que esquecessem a lei e modificassem todas as observâncias. Quem não obedecesse à ordem do rei seria morto. Esse foi Epifânio. Meus irmãos, eu pergunto a você, se você prestou atenção ao texto, ao que foi lido aqui, né, lembrando que é um relato histórico, etc. Esse Epifânio, ele se encaixa ou não se encaixa à profecia de Daniel? Ele tentou mudar os tempos, ele tentou mudar a lei, ele tentou fazer que cessasse, ele perseguiu o povo que não obedecia, ele matou muitos israelitas, matou muitas pessoas, trouxe a pena de morte àquele que servisse, que guardasse o sábado ou as festas. Meus irmãos, esse personagem, ele tem ou não tem relação com o versículo 25? Vou ler novamente. Agora é Bíblia, agora é inspirado. E agora é uma profecia. Muitos anos antes desse personagem nascer, Daniel escreveu: Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos e meio tempo. Meus irmãos, esse Epifânio, ele parece ou não parece com o versículo 25 de Daniel 7? É incrível, na minha opinião, como essas descrições falam desse personagem. Veja, essa perseguição de Antíoco, ela começa uma revolta, que é a revolta dos Macabeus. Judas Macabeu vai liderar essa revolta. Então, por isso que nós temos aqui o primeira Macabeus, né? Vai relatar este tempo aí, né? Esse acontecimento, essa história, né? Da invasão aí, tal, da revolta dos Macabeus. Toda essa perseguição, todo esse aperto de Epifânio vai culminar na revolta dos Macabeus. E aí tem guerra, né? E aí o povo se levanta e tal, e vai defender o que eles acreditam. Muitas pessoas morreram, a perseguição foi grave, foi muito grande. E aí culmina nessa revolta. Depois os judeus conseguem pelo menos continuar o seu culto e etc, né? Com uma paz mais ou menos ali, faz o que eu mando, que está tudo certo, mas eles conseguem restituir o culto, eles só não podem mais praticar a pena capital, ou seja, eles não podem mais apedrejar ninguém sem o ofício de Roma. Roma é quem manda, Roma é quem faz ali o resto ali, né? A pena capital, é Roma quem pratica, etc. Mas o culto voltou, né? O culto volta
a existir da forma que os judeus faziam. Eles poderiam voltar a guardar o sábado e etc. Essa foi a conquista da revolta dos Macabeus. E veja que interessante, segundo o relato que nós lemos aqui em 1 Macabeus, eu vi que um católico entrou, um novo amigo meu católico entrou aí, ele ficou bem feliz, deve ter ficado bem feliz que eu estou lendo aqui 1 Macabeus. Só lembrando, é um livro apócrifo e nós estamos recorrendo à história do livro, né? Espero que tenha ficado bem explicado isso. Segundo o relato, Antíoco tentou mudar os tempos e a lei. Ou não? Ou eu estou maluco? Ele não tentou mudar os tempos e a lei? Ele não cessou os sábados, ele não cessou as festas, os tempos importantes para os judeus, a lei importante para os judeus, com uma perseguição voraz? Enfim. E tem mais um detalhezinho que eu deixei agora para o final, estamos encerrando mais esta live. Daniel vai falar aqui, o anjo, né? Ele vai falar aqui uma coisa interessante. Os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Bom, essa é uma expressão simbólica que vai dizer sobre uma duração limitada. Vai indicar que essa opressão ela terá fim, certo? Não é um tempo eterno, são tempos limitados, né? Isso aqui tem um prazo para acabar. É isso que significa basicamente. Mas alguns intérpretes, alguns estudiosos vão dizer que esse período, cada tempo aqui equivale a um ano. Né? Daria para dizer, então, que algumas pessoas vão dizer que aqui temos mais ou menos 3 anos e meio, 3 anos, 2 anos e meio, aí vamos considerar essa margem de erro, ok? Então, um tempo seria um ano, tempos seriam 2 anos, aí 3 anos, e meio tempo, metade de um ano. Então, nós temos 3 anos e meio, ok? Vamos entender aí. Isso aqui estou falando inferência, novamente, interpretação, e eu confio nessa interpretação, acho que ela faz parte, faz sentido. E, coincidentemente, a revolta dos Macabeus, ou na verdade o ponto alto ali da perseguição, de tudo que acontece, bom, eu não vou falar quanto tempo dura. Coincidentemente, dependendo da conta que você faz, da forma que você interpreta, esse tempo áureo e alto, né, de Antíoco Epifânio, das perseguições e tal, vai durar 3 anos e meio, ok? Coincidentemente, que é aí o momento em que a perseguição se torna insuportável, e aí começam as batalhas e tal. Dependendo da conta que você faz, você encaixa nesse período 3 anos e meio, sem precisar fazer malabarismo, sem precisar ser desonesto com o texto ou com a história, você consegue dizer que tem 3 anos e meio ali. Coincidentemente, e novamente eu repito, de acordo com algumas interpretações. Outras interpretações vão dizer que isso aqui não significa o tempo exato de um ano, pode ter vários tempos, né? Pode ter aqui nuances, um tempo, tempos e meio tempo pode significar que existam pausas, nuances aqui, mas significa que terá um fim. Seja como for, a perseguição teve um fim, a batalha teve um fim. Então, esse personagem, ele representa ou se parece bastante com o que o anjo fala sobre o pequeno chifre, certo? Eu não sei quanto a você, mas a minha fé não esfriou com essas informações. Na verdade, eu posso ver que as profecias bíblicas, elas se cumprem. Daniel falou isso muitos anos antes de Antíoco Epifânio ter nascido. E precisamos lembrar também que para alguns intérpretes, além de Antíoco Epifânio, essa descrição vai simbolizar, vai significar ou retratar, né, melhor dizendo, o anticristo que há de vir, tá certo? Então, nós temos uma compreensão também que existe um anticristo que há de vir,
né? Mesmo o pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, eu me identifico como pós-tribulacionista, nós acreditamos que virá um anticristo. E algumas pessoas, alguns intérpretes vão dizer que este versículo, que todo este cenário, ele tem a ver, tem relação com o que já aconteceu, mas também é uma profecia escatológica para nós, ou seja, fala do futuro, tá certo? Podemos pensar sobre isso e aí fazer as devidas colocações sobre o assunto, tá ok? Este é a terceira parte do capítulo 7, sobrando apenas para quarta-feira o versículo 26, 27 e 28. Eu posso garantir que talvez seja a maior live. Esses 3 versículos vão render bastante coisa, bastante conversa aí, tá bom? De qualquer maneira, segue aí meu perfil para não perder a última parte. Você que está no YouTube, segue aí também o meu canal para não perder a última parte. Verifiquem as outras partes, temos a parte 1, 2, né, e agora a parte 3 lá no meu canal. Seria muito interessante ter você por lá. Então, é isso. Aqui nós encerramos. Vamos à nossa oração. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais este momento, Senhor, por mais este aprendizado, Pai. Guia-nos, Senhor, na sua palavra, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quis transmitir, Pai. Essa mensagem ela é extremamente importante, Senhor, e que essa mensagem seja entendida da forma adequada e correta, Pai. Abençoa-nos, Senhor, no dia de hoje, dê-nos um dia de graça, um dia de vitória, Senhor, um dia de alegrias, um dia de boas notícias. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Faça a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus, Pai. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, Senhor. Não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então é isto. Estou encerrando aqui a gravação no YouTube. Até quarta-feira, se Deus permitir. Lembrando, teremos gravação às 5h30, transmitindo também no TikTok. Não percam, é muito legal. Tem bastante coisa acontecendo aqui, tá bom? Deus abençoe, considere se inscrever, curtir, ativar o sininho, fazer tudo aquilo que é normal e comum aí no YouTube ou no TikTok, tá certo? Deus abençoe e até quarta-feira.